Bom, pessoal, vamos falar aqui de outras obras do Machado de Assis, né, que não Brás Cubas e Dom Casmurro, que são as mais clássicas. Lembrando que o Machado tem outros romances muito importantes, né, mas que não vão, nesse primeiro momento, fazer parte aí das nossas aulas, por uma questão de tempo. Mas Quincas Borba, né, uma história muito interessante, né, intertextual ali com Brás Cubas, na qual a gente assiste a morte, né, do Quincas Borba logo no início do livro. Lembra quem era o Quincas Borba no outro vídeo, né? Era um filósofo muito rico e tal, que estava começando a enlouquecer no final da sua vida, desenvolvedor da teoria do humanitismo, né, o vencedor às batatas, de que duas tribos disputariam, né, por essas batatas, porque na conciliação, né, no compartilhamento, as batatas acabariam e as duas tribos morreriam de fome. Então uma teria que eliminar a outra, de certa forma, e ao vencedor as batatas. Então, que é uma grande sátira do positivismo, da seleção natural, né, da ciência que dominava aquele período ali. Enfim, o protagonista não é o Quincas Borba, é o Rubião, né, o cara que criava ele, o cara que cuidava dele, uma espécie de empregado, que acaba, com a morte dele, recebendo toda a herança com a condição de cuidar do cachorro, né, que se chamava Quincas Borba também. Certo? E aí o Rubião ganha essa fortuna do dia para noite, né? Eles moravam em Barbacena, interior de Minas Gerais, e acabam se mudando para o Rio de Janeiro, onde o Rubião, na sua mente ingênua, acaba sendo vítima da sociedade carioca, né? Dos interesses mesquinhos da sociedade carioca. E aí ele começa a sofrer um verdadeiro parasitismo social para os demais. E à medida que ele vai sofrendo esse parasitismo, ele vai enlouquecendo, porque ele vai entendendo a teoria do Quincas Borba, né? Ele vai entendendo que ele é parte dessa tribo que está perdendo o jogo, né? Dessa tribo que está perdendo as batatas, que vai ser morta, que vai ser eliminada. Tanto que quando ele morre, né, louco, de volta a Barbacena, mendigando na rua junto com o cachorro Quincas Borba, ele fica repetindo, né, sem parar, ao vencedor as batatas, né? Meio que a compreensão pessimista do funcionamento social. Né? Então é um livro também bem interessante. Isaú e Jacó, outro romance bem legal, que trata dos irmãos Pedro e Paulo, né? Irmãos gêmeos que brigaram dentro do ventre da mãe, né? Então fazendo referência a Isaú e Jacó, né? O fechamento ali do Gênesis, né? Do Velho Testamento, dos dois irmãos que brigam dentro do ventre, né? E depois cada um vai assumir uma parte ali da Ásia, do Oriente Médio, da África, etc., dos povoados e tal. E o Pedro e o Paulo discordavam de tudo, né? Eles brigavam por tudo, né? Desde cedo, um adorava Robespierre, outro Luís XIV e tal. E o livro ganha uma conotação, né, bem política à medida que os dois se tornam deputados, um do partido monarquista, outro do partido republicano, né? Um mais conservador, outro mais progressista, porque de certa forma é o gênio deles, né? Um é sempre querendo o novo, o outro sempre meio que querendo parar no velho, né? E a gente vai assistindo de pano de fundo a abolição e a proclamação da República, então tem um contexto histórico bem interessante ali. Só que como toda trama romanesca, né, a gente vai acabar tendo uma paixão, mas uma paixão bem problemática, né? Porque ambos se apaixonam pela Flora, né? E ela se apaixona por ambos, só que o que um tem, o outro não tem, o que o outro tem, um não tem, ela não consegue se decidir. Inclusive, ela acaba vindo a falecer mais pro final da narrativa, sem decidir com qual ela ia ficar. Né? E aí, no final das contas, a proclamação da República é feita, e aquele que era republicano quer uma coisa mais radical que a República, e aquele que era monarquista vira um republicano conservador. Né? Então, no final, o Aires, que é o narrador da história, né, e é o conselheiro ali, ele vai dizer, né, isso aí não adianta. Né? Se for implantado o socialismo, um vai querer o anarquismo, outro vai ser socialista conservador. Então isso é de temperamentos dele, né? Então um romance também bem interessante de ler. Eu botei aí, pessoal, outros gêneros que o Machado explorou que vale a pena vocês conhecerem, tá? Os contos, que o Machado também é craque, tá? Inclusive, geralmente quando a gente trabalha em colégio, a gente gosta de trabalhar contos porque é uma leitura mais sucinta, né, mais breve, e consegue abarcar alguns elementos do Machado de uma forma muito interessante. Então eu botei aí, né, pequenas obras-primas, traçando quadros da sociedade carioca, usando da sátira e da fábula, né, a fábula no sentido de uma pequena história, né, com uma lição de moral inversa, né, porque o Machado é antimoralista, ele destrói certos moralismos, né, para analisar e criticar comportamentos e pensamentos universais da humanidade, né, então embora a história se retrate numa certa região do Rio, com um certo personagem chamado tal,
ele expressa um pouco do que é o ser humano de forma geral, né? Então, quem vai estudar para a URGS agora, neste ano de 2020 aí, é leitura obrigatória Papéis Avulsos, né? O livro de contos do Machado, de 1882. E a gente tem contos ali como, por exemplo, né, Teoria do Medalhão, né, que é um pai ensinando a um filho como ser um medalhão. E para ser um medalhão, tu tem que ser um bosta, né? Tu não pode ser muito inteligente, tu não pode trazer ideias muito novas, não, tu tem que repetir velhos preceitos, frases feitas, né? Evitar a ironia, porque a ironia é muito sarcástica, ela é muito pessimista, então usa graça, né? Usa um canto de boca no máximo e tal, né? Então ele vai meio que ensinando como agradar o grande público, né? Como ascender socialmente, não na base da reflexão, não na base da profundidade, mas na base da superficialidade, da acomodação, né, ao padrão, ao perfil público que, por exemplo, o teu patrão vai gostar que tu tenha, né? Aquela coisa, como é que o meu patrão gosta que eu haja? Então tem que agir assim, não tem que ser eu, né? Então é uma desapropriação subjetiva, né? Um esvaziamento subjetivo em prol da aceitação e da acomodação pública. Tá? Então é muito interessante. O Alienista também, né? Uma bela história sobre um rapaz ali embaixo, né, um Simão Bacamarte, né, um médico que decide estudar a alma, o espírito humano, né, psicologia de certa forma, e ele abre um manicômio, ele abre uma casa de orates, né, um hospício onde vão ser internados os loucos, e lá pelas tantas todo mundo é louco para ele, né, todo mundo, qualquer mínimo desvio, né, é loucura e é internado, né, mostrando claramente que todos nós temos um pouco de neurose, né, não adianta a gente fingir que a gente é supersão, não existe essa plenitude de sanidade, né? E aí, quando ele interna basicamente todo mundo, ele percebe que, então, só um pouquinho, se tem 4/5 da população internada aqui, quer dizer que esses não são os loucos. Loucos, na verdade, é aqueles que eu acho que são normais. E aí ele solta todos os loucos, interna aquele resto de população que ele achava normal. Aquele normal passa a ser o louco. E aí não é de se surpreender que no final ele se perceba só um pouquinho. E eu? O que eu sou? Eu sou super normal, mas super normal agora é ser louco. Então ninguém é mais louco que eu e ele acaba se internando, né? Então a teoria dele é autofágica no final da história. Ele acaba se colocando dentro do hospício e vem a falecer algum tempo depois ali. Botei outras opções aí, né? O Pai contra a Mãe e o Caso da Vara, 2 contos que trabalham com elementos da escravidão, né? Noite de Almirante, que já virou até uma música da minha banda, né? Sereníssima República, que também faz uma brincadeira sobre uma visão política, para quem gosta de questões políticas aí. A Cartomante, que trabalha com uma coisa mais dramática, né? Enfim, o Espelho também, um jogo de aparência e essência. Enfim, tem várias opções. Os contos do Machado são muito requisitados e valem muito a pena lê-los, tá? Em termos de poesia, pessoal, até queria assinalar isso, a primeira produção do Machado de Assis foi um poema, tá? Quando ele tinha apenas 16 anos, se eu não me engano, ele publicou um poema no jornal chamado Ela, ou uma coisa com Ela, não me lembro agora. Né? Então ele era muito jovem, 16 anos, e ele escreveu vários poemas ao longo de sua vida que transitaram sobre algo meio romântico, meio parnasiano. Por que meio romântico? Porque muitos dele têm um forte adereço, né, adjetivado, idealizado do amor e tal. Então tem doses muito profundas de romantismo ali. Parece que o Machado achava, né, que o lugar da palavra da idealizada, adjetivada, né, parecia que se acomodava muito bem à poesia, e ele começa, né, até porque ele teve uma fase romancista romântica, ele começa com vários poemas de teor romântico. Ele nunca vai abandonar esse teor romântico, mas em certo momento o que ele começa a fazer com os contos, ele começa a fazer com a poesia. O que ele faz? O que ele começa a fazer com os contos? Ele começa a aplicar certas teses suas, né? Sobre a vaidade do ser humano. Né? Ele cria um conto para falar sobre a vaidade do ser humano. Ele faz isso com a poesia também. Né? Ele cria alguns poemas e usa, de certa forma, e pode soar um pouco artificial, tá? Por isso que talvez ele não tenha ficado tão famoso na sua poesia. Mas ele usa um pouco certas teses, né, para dentro da sua poesia, né? Ele pega assim, vou falar sobre filosofia, sei lá, epicurista. Ele vai lá e bola e bota dentro dos moldes literários, com rima, métrica, etc. E fala sobre avacalha o epicurismo. Esse Mosca Azul, por exemplo, ele faz isso, né?
famosa metáfora aí da mosca azul, né, filosófica, ele faz uma poesia nesse estilo meio filosófico, por isso que fica meio parnasiano, porque fica uma obediência estética, né, parece que tá meio cindido, né, meio dissociado, né, forma e conteúdo, e o parnasianismo fazia isso muito, né, vamos falar sobre tal coisa dentro de um soneto de tanta métrica, tanta rima, etc. Tá? Então, eu indicaria a leitura desses dois poemas. A Carolina é um soneto belíssimo, profundíssimo, né, sobre a morte da esposa dele, que, se eu não me engano, aconteceu em 1904, né, 4 anos antes dele mesmo, Machado morrer. É uma coisa muito esquisita, né, como o Machado, que foi um cara muito crítico no amor, né, nos seus livros aí, né, se a gente pegar os romances, né, realistas dele, Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, enfim, o amor é sempre uma coisa meio falha, né, a mulher é sempre o lugar meio de Eva, assim, sedutora, maldosa, né, e o Machado em vida era o contrário, né, ele é completamente apaixonado pela Carolina, né, tanto que ele encontra uma carta dela, depois que ela morre, onde ela mandava para uma amiga dela dizendo, eu espero que o Machado, né, no caso Joaquim, que era o nome do Machado, morra antes que eu, porque eu tenho certeza que ele não vai conseguir sobreviver sem mim. E o Machado diz, né, é verdade. Não só porque condições físicas, né, porque o Machado já estava bastante debilitado no final da sua vida, mas a própria segurança emocional, né, quem dava muito era a Carolina. E ele faz esse poema para a morte dela, que é muito bonito. Se você está aí, pode terminar essa aula e pesquisar esse poema. As crônicas do Machado, né? Eu tenho um livro com várias crônicas dele que é bem interessante, né? Mas de fato não desperta tanto interesse quanto os demais, porque crônica geralmente não consegue chegar, embora o Machado às vezes consiga, tá? Mas não consegue chegar a esse lado mais universal, tratando sobre a psicologia humana, né? Crônica geralmente se atém a algum aspecto mais diário, cotidiano e tal. Óbvio que a gente tem grandes cronistas, né? Eu geralmente mostro um trecho do Antônio Cândido, né, elogiando a crônica, porque justamente esse desapego com o conteúdo mais profundo faz com que os pequenos leitores que ainda não gostam muito de literatura vão se afeiçoando aos poucos da literatura. Né? Então eu sempre indico crônica, vale muito a pena ver. Só que, óbvio, as crônicas da época do Machado não condizem muito com a nossa realidade de hoje, né? E ainda mais a linguagem do Machado, que é uma linguagem complicada. Mas quem gosta de crônica, quem tem interesse por crônica, vale as crônicas do Machado, que vale a pena. E o último destaque cabe ao ensaio dele, que é um ensaio muito importante. Qualquer curso de literatura trabalha com esse ensaio, e eu até vejo possivelmente um dia caindo, né, num Enem da vida, numa coisa assim, que é Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. Tá? É um ensaio literário que ele faz pensando, né, os vários gêneros que compõem a literatura brasileira, teatro, romance, crônica, etc., recitando alguns nomes, inclusive, mas ele faz uma mudança bem drástica, assim, no que seria uma literatura brasileira, né? Porque o romantismo estava recheado de assuntos pitorescos, né? Para ser brasileiro tem que falar do índio. Para ser brasileiro tem que mostrar a mata brasileira, o campo brasileiro, etc. E o Machado vai dizer que não. Isso é bem esquisito, né? Visto que o Machado era amigo do José de Alencar, que era o que mais fazia isso. Mas o Machado vai dizer que não. Para ser uma literatura brasileira, tu tem que pescar os caracteres, né, do homem brasileiro, do seu tempo e do seu espaço. Né? Então a gente tem que conseguir traduzir aquilo que é do brasileiro e não parece, aparentemente, ser de mais ninguém. Por que aparentemente? Porque aquilo que é do brasileiro, né, no fundo, vai ser um mero disfarce daquilo que é do ser humano. Né? Então, como é que o brasileiro trata a sua, sei lá, sua sexualidade? Ele vai no funk, não sei o que e tal, que é uma música onde ele consegue expressar mais sua sexualidade. Pode ter certeza que o inglês, o escocês também tem as suas práticas de sexualidade disfarçada. Né? Então, o que o Machado está dizendo é isso. Cada cultura tem as suas particularidades, mas essas particularidades, por vezes, expressam algo que é universal, que é inerente ao ser humano. Tá? E o Machado dizia que uma literatura verdadeiramente brasileira não é aquela que se atém ao pitoresco, né? Aquilo que só nós temos, vamos tentar falar disso, só que não se aprofunda nisso. Não, tem que entender que aquilo que só nós temos, né, pode ser usado como literatura, desde que mostre que isso está conectado com aquilo que é do ser humano. Tá? Então ele fala muito desses caracteres. Caracteres seriam as habilidades psicológicas do brasileiro. Então vale muito a pena conhecer esse ensaio. Sugiro piamente para você. Certo, pessoal? Então fechamos aí de Machado. Era isso.